Voltando, né, crianças? Preparados para a nossa aula de geografia? Hoje, quarta-feira, não é mesmo? Quarta-feira, 8 de julho. E daremos início à nossa aula de geografia, não é mesmo? E gostaria que vocês estivessem com os livros aí nas mãos. O livro de geografia hoje vai ser na página 20, tá? Na página 20, a atividade de vocês para hoje. E para amanhã, livro de reforço na página 78, não é mesmo? E hoje a gente vai continuar, vai fazer a continuação, dando continuação do nosso conteúdo, que é sobre o quê? Componentes da natureza. Quem aí lembra quais são os componentes da natureza? Quais são os componentes da natureza? Quais são eles? Então, é o quê? A luz e o calor do sol, não é mesmo? É o quê? O solo, a vegetação, o ar que nós respiramos, né? E todos os seres vivos. Tudo isso fazem parte dos componentes da natureza, não é mesmo? Esses são o ar, o calor do sol, o calor e a luz do sol são componentes da natureza. Então, tudo aquilo que foi criado por Deus, que não é feito pela mão do homem, tá certo? São componentes da natureza. Então, vejam só, vocês lembram? Aqui nós temos o Sol, né? Um dos componentes da natureza. A luz do Sol e o calor do Sol é muito importante para a vida dos seres vivos. Todos os seres vivos precisam da luz e do calor do sol. Revisando aí mais uma vez, revisando para vocês, né, gente? Foi o conteúdo anterior e a gente vai dar continuidade hoje, certo? Lembrando que existem os recursos renováveis e existem os recursos não renováveis. Recursos renováveis são aqueles que podem se renovar, está sempre se renovando, não é? E aqui os recursos não renováveis são aqueles que não se renovam. Se você tirar aquele recurso daquele local, acabar o recurso daquele local, ele não vai ter como ele se renovar, ele se refazer novamente. E existe, quem é que lembra quais são os recursos renováveis? Recursos renováveis são o quê? São a água, o ar, não é mesmo? A água, ela está sempre se renovando. Chove, né? Chove e ali enche os rios, os mares, os açudes, e aí evaporam, aquele vapor sobe para as nuvens e ela se transforma em água novamente. Então ela está se renovando todos os dias, a cada dia. O ar também ele está se renovando. Mas existem aqueles recursos que não são renováveis, né? Que são o quê? É o petróleo, o carvão, o diamante. Vocês sabem que em Minas, em lugares que eles estão cavando para localizar ouro, localizar esses diamantes, o que vai acontecendo? Com um certo tempo, vai acabando aquele ouro, aquelas pedras preciosas que eles encontraram ali, e ali elas não se renovam mais. O que o pessoal faz? Eles vão buscar em outro lugar e vão cavando mais o solo para poder encontrar esses recursos, não é mesmo? Por quê? Porque eles não se renovam. Ele não é renovável. Então, aqui eu vou para a página 20. Eu gostaria que vocês pegassem o livro aí na página 20, tá bem? E observasse, gente, o que vocês observam nessa cena aí? O que vocês estão observando?
E sair o quê? O que é que sai desses? Isso aqui são o quê? São indústrias, não é? O que é que está acontecendo aqui? Aqui está saindo fumaça, não é? Está saindo fumaças. Então, que recurso natural está sendo poluído aí em cima? Você sabe que os recursos naturais, eles, com a poluição, não é? Com a poluição, eles podem ser prejudicados. Eles podem ser prejudicados e aí o que é que vai acontecer? Vai prejudicar a vida do ser humano. Então, que recurso natural está sendo prejudicado por essa poluição aí? O que é? Que recurso é esse? É o que mesmo? Quem é que sabe? Que recurso natural está sendo poluído aí? Será que é a água? A água ela está sendo poluída? Quem respondeu aí que é o ar, com certeza. É o ar que está sendo poluído aí. Veja que essa fumaça ela está se espalhando no ar. Então, esse ar vai ficar o quê? Ele vai ficar poluído. Então, o recurso natural que está sendo poluído aí está sendo o ar. Na letra B diz o seguinte: cite uma consequência da poluição desse recurso natural na saúde dos seres vivos. Qual é a consequência que causa aí na saúde dos seres vivos? O que é que nós, pessoas, os animais e as plantas vão sentir com essa poluição? O que é que acontece aí, gente? Qual é uma das consequências? Uma das consequências desse recurso natural na saúde dos seres vivos. O que vai acontecer? Se você ficar dentro se você ficar em um local que há muita fumaça, o que você vai sentir? Você vai sentir problemas o quê? Problemas respiratórios, né não? Em grandes cidades, grandes capitais, há um problema muito grande de pessoas com problemas respiratórios. Por quê? Porque o ar das grandes cidades são poluídos, tanto pelos veículos como também pelas chaminés de indústrias, né, gente? Então, elas poluem muito. Então, por ser um local muito grande, com muitos habitantes e muitas indústrias, o que é que acontece? O ar fica poluído, não é mesmo? Então, vejam, qual é a consequência? A consequência é o quê? Problemas respiratórios aí, né? Aí na questão 10, coloque V para as afirmações verdadeiras. V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, todos os recursos naturais, eles são renováveis? Nós sabemos que o ar, a água, não é? Eles são renováveis. Mas o petróleo, diamante, carvão, eles são renováveis? Eles não são renováveis, então não são todos os recursos que são renováveis, tá certo? Então, o componente dos seres, aliás, o comportamento dos seres humanos interfere na natureza? Será que o comportamento das pessoas interfere na natureza? Com certeza, interfere muito, né, crianças? Interfere muito quando a pessoa causa queimadas, né? As grandes queimadas, carros que ficam soltando gases, né? Então, a poluição é causada por quem? A poluição não é causada pelos animais, nem pela vegetação, não. A poluição é causada pelos seres humanos, pelas pessoas, as pessoas que causam essa poluição. Então, sim, o comportamento dos seres humanos interfere sim na natureza, não é mesmo? Agora, ao utilizar os recursos naturais, devemos pensar nas gerações futuras? Para você utilizar os recursos naturais, você tem que pensar no futuro? Tem que pensar sim, lógico, nós temos que pensar no futuro sim, porque senão como é que vai ser o futuro? Não é mesmo? Se você prejudicar esses recursos naturais, se você prejudicar, como é que a nossa vida também vai ser prejudicada, não é mesmo? E a vida futura das outras pessoas também.
As alterações realizadas na natureza não trazem consequência para os seres vivos, é o que diz aqui, que as alterações realizadas na natureza não trazem consequência. Trazem sim, gente, trazem grande consequência sim. As alterações, né, poluições, desmatamento, tudo isso causa alteração na natureza sim. E aí tá dizendo que não causa. Então essa alternativa, ela é verdadeira ou é falsa? Então, essa daqui é a atividadezinha para hoje, para quarta-feira. E para amanhã, crianças, vai ser no livro de reforço, na página 78. Vamos para ela? Abrindo o livro aí na página de reforço, na página 78, que eu vou explicar a atividadezinha para vocês responderem, tá certo? Então, aqui eu gostaria que vocês colocassem a data, tá? A data é de hoje, 8/7/2020, né não? Então aí vocês, o que vocês vão fazer? Preencha a cruzadinha com exemplos de componentes que formam a natureza. Aqui tem seres vivos, o que mais que compõe a natureza? O solo, a luz, a vegetação, né? A água, o ar, isso são componentes da natureza. Então, mais uma vez, preencha a cruzadinha com exemplos de componentes que formam a natureza. É o quê? Nós já tem um preenchido aí que tá o quê? Seres vivos, seres vivos. Então, tem mais o quê? Tem um solo, né? Tem um solo, tem o quê? Tem a água, tem o ar, tem a vegetação, não é mesmo? Então, isso são componentes componentes que formam a natureza. Então, vocês vão colocar essas palavrinhas, vão escrever essas palavrinhas dentro da cruzadinha aí, tá, crianças? Aqui dentro, ok? Vamos para a segunda questão. Organize as sílabas e complete a frase a seguir com as palavras. O que você vai fazer? Você vai organizar essa sílabazinha aqui e vai formar palavrinhas com ela. Que essas palavras são justamente palavras que é para completar aqui essas frases. Vamos aqui. Os recursos dá o quê? Os recursos dá que de forma direta ou indireta são extraídas e transformadas e utilizadas pelos... Quem é que utiliza? Quem é que utiliza essas coisas que são extraídas? Extraída de onde? Da natureza. E quem é que utiliza isso que é extraído? Não? Então é extraído e utilizado pelos quem? Quem é que utiliza esses recursos naturais? Somos quem? Os seres humanos, né, gente? Em seu benefício são chamados de quê? Então, quando você extrai recursos da natureza, o que você está... são benefícios chamados de quê? Se você retira recursos da natureza, eles são chamados de quê? De recursos naturais. Tudo que você tira da natureza são chamados de recursos naturais, tá certo? Vamos para a terceira questão. Preencha a tabela com o nome de recursos. Você vai preencher aqui essa tabelinha aqui com 2 recursos naturais e aqui com, aliás, 2 recursos renováveis e aqui 2 recursos não renováveis. Quais são os recursos renováveis? É o quê? Quais são os recursos? O calor do sol, né, a água, o ar são recursos renováveis. E quais são os recursos não renováveis? É o quê? Petróleo, diamante, carvão, são esses recursos não renováveis. Então, você vai escrever 2 renováveis e 2 não renováveis, ok? Vamos aí para a quarta questão. Você já sabe que existem regras para se conviver bem socialmente e regras para um bom convívio com a natureza? Você sabia? Escreva práticas que devem ser evitadas para que possamos preservar a natureza. Quais são as práticas que nós devemos preservar? O que nós devemos praticar? Que tipo de prática? O que eu devo fazer para preservar a natureza? O que eu devo fazer? O que diz? Escreva práticas que devem ser evitadas. Aí não é o que eu devo fazer, perdão aí. São práticas que nós devemos evitar.
O que é que você deve evitar para poder preservar a natureza? O quê? Quem aí sabe? O desmatamento. Eu tenho que evitar, né, fazer esse desmatamento. Eu tenho que evitar fazer queimadas, não é mesmo? Eu tenho que evitar o desperdício das coisas, não é mesmo? Eu tenho que evitar poluir, não é mesmo? Então, isso são algumas práticas que nós devemos evitar. A gente tem que evitar, não fazer. Desmatamento é o quê? Você não está cortando as árvores, não é mesmo? Destruindo as árvores. Queimadas, você não pode estar causando queimadas. Você não pode estar poluindo o ar, não é mesmo? E você não pode estar usando os recursos naturais desperdiçando. Digamos, você desperdiçar a água. Tá abrindo a torneira, deixando a torneira lá ligada o tempo todo. Você está desperdiçando. Então, você deve evitar isso. Agora, na última questão. Agora sublinhe de vermelho as frases abaixo que mostram atitudes que devemos adotar para preservar a natureza. O que a primeira? Tem 1, 2, 3, 4. Tem 4 frases aí. A primeira frase. Praticar a reciclagem e o reflorestamento. Eu tenho que praticar a reciclagem, reciclar alguns materiais, não tá jogando fora, né? Eu tá aproveitando. E eu tenho que fazer o reflorestamento. O que é reflorestamento? Você corta uma árvore, você tem que plantar outra no lugar. Porque se a gente se a gente corta essas árvores, não planta outras no lugares, o que é que vai acontecer? Né? O nosso ar ele vai ser prejudicado, porque você sabe que as árvores elas purificam o ar, não é mesmo? Aí a outra, desperdiçar água. Eu devo desperdiçar água? De jeito nenhum, a gente não deve desperdiçar água, não é mesmo? Consumir de forma consciente os recursos naturais. Eu devo consumir de forma consciente os recursos naturais, não desperdiçando, não é mesmo, crianças? E a última, deixar sempre as luzes de nossa residência acesa. Eu devo fazer isso, deixar todas as luzes da minha casa acesa. Eu estou fazendo o que aí, gente? Eu estou desperdiçando luz, não é mesmo? Eu estou desperdiçando, então nada de desperdício, tá certo? Então, essa é a atividadezinha para amanhã, tá certo, crianças? E aqui eu encerro, tá certo? Eu encerro, espero que vocês tenham aprendido mais sobre os componentes, né? Componentes da natureza. E até a próxima aula. Um grande beijão para todos, tá certo? Beijo, beijo, beijo e tchau, crianças!